Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e Hugo é melhor que Bombril. Boa. Meu nome é Bruna de Ituia, eu sou produtora executiva e ame seu trabalho e trabalhe 24 horas por dia. Meu nome é Tatiana Galvão, sou produtora executiva e aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Meu nome é Hugo Coutinho, sou baterista, produtor técnico, executivo, técnico de monitor e dormir é pros fracos. Boa. Hugo, primeira coisa, velho, obrigado por aceitar nosso convite, disponibilizar o teu tempo para estar aqui com a gente. Imagina. Prazer é todo meu. Obrigado, de verdade, cara. Esse início de programa é para você falar o que você quiser, divulgar as suas redes, e aí, em seguida, eu quero saber quantos anos de experiência você tem no mercado, o que você faz, que você já falou, mas um pouquinho mais extensa a explicação, e o que você está fazendo hoje e com quem. Então, meu Instagram é drumshugo, é por ali que eu acho que me comunico mais. Sim, tenho muitas profissões, funções e adquiri isso com o tempo por conta de demanda mesmo. Sou músico, baterista. Minha função principal até então era essa. Comecei bem cedo na música. Comecei a fazer aula com 5, 6 anos de idade, de batera. E dali fui entrando nesse mundo e só aprendendo cada vez mais. E a música, para mim, ela não funciona sem uma produção. Eu percebi isso claramente e criei uma paixão enorme por produção e por áudio, além de músico. Por isso que eu adquiri todas essas funções. Mas tu começou como músico e aí depois virou técnico e em seguida produtor, ou produtor e depois técnico? Eu comecei como músico, daí logo em seguida pirralho mesmo, já comecei a me interessar muito por áudio e na igreja mesmo já na época compraram uma 01V. Chega da alergia, meu irmão, de escutar 01V. Pois é. Daí era muito caro na época, a igreja até chegou na época, pra você ter ideia, o ADDA era tão caro que valia a pena comprar outra mesa do que um ADDA, então tinham 2 01V para fazer 32 canais, e era muito louco a comunicação das mesas, assim. Isso daí tinha uns 15 anos mais ou menos, 15 para 16 anos, e aí em 2011, eu com 17 anos, comecei a tocar com o Silva. E dali foi muito, muito louco, porque a gente era muito novo. Eu tocava sertanejo antes ali no Espírito Santo, já viajava bastante, interior de Minas e Espírito Santo, tocando batera. Isso com 16, 17? Isso, 15, 16, 17 eu tava tocando sertanejo ali, era o que tinha de melhor ali na época. Eu tocava e ali eu meio que também comecei a fazer produção e sem saber o que estava fazendo, na verdade. Qual essa idade tu já imaginava, assim, tu já tinha a cabeça de que isso era trampo, que era trabalho? E como é que era a relação com teus pais nessa época? Pois é, então, meus pais são... Não tenho nem palavras assim, porque eles sempre me apoiaram. Era muito louco, assim. Pô, que maneiro. Compravam minha briga real. Eu ficava meio chateado de meu pai ter que me buscar depois de show, embalado e tudo mais, mas ele ia com o maior carinho me buscar 3, 4 da manhã, sendo que 6h30, né, eu já tinha que estar na escola estudando, né? Então eu tocava até esse horário, mais ou menos, para 7 horas estar na escola. Foi uma fase minha muito louca de conseguir conciliar tudo isso e conseguir levar, né, para frente. Com 17 anos, eu não queria fazer o Enem, que eu já tinha feito a prova numa faculdade em Bruxelas, na Science Institute, e eu tinha passado para fazer engenharia de áudio lá. Pô, que maneiro. Daí conciliou de tudo, assim, tipo, eu passar lá, eu conhecer Silva e conhecer minha atual esposa. Tudo calhou nesse ano e aí eu, tipo, meio que, acho que eu não vou fazer essa faculdade agora. Que maneiro, cara. Ó, tu falou nesse começo do trabalho com Silva, assim. Trabalhar com Silva foi a primeira vez que te levou pra fazer show fora do Brasil e eu queria entender como é que foi planejar a gravação de 10 shows que vocês fizeram em Lisboa. Sim, Silva foi o primeiro artista que me levou pra fora. Ele me levou pra fora, foi a primeira vez, foi em 2013 que a gente fez
a turnê de Claridão, que era só eu tocando batera e ele fazendo as outras coisas todas, violão, voz, guitarra, synths, as paradas todas. Essa gig era bem enxuta. Isso era super normal nosso de a gente fazer com o mínimo de pessoas possíveis. Essa turnê foi em 2013, então eu era muito pirralho mesmo e, tipo, tudo era muito novo. Pirralho, quantos anos de idade? Primeira vez que saiu do Brasil com o Silva? Tinha 19 anos, daí nessa turnê a gente só viajou com eu fazendo batera, produção executiva e técnica, com um técnico de PA e monitor juntos, um iluminador, um Rode e o nosso tour manager. Era essa a nossa gig. Cara, foi muito legal porque a gente fez Lisboa, Ilha da Madeira, Coimbra, Leiria e depois a gente voltou para fazer Rock in Rio Lisboa. Porra, a gente ia fazer com a Isa esse ano, cara. Verdade. É muito massa. É outra vibe, né? Eu conheci o Rock in Rio em Lisboa para depois fazer o Rock in Rio no Rio ano passado. Mas desculpa, eu te interrompi. Então eu só tinha eu de produtor, não tinha mais ninguém. Então eu tinha que conseguir dominar essa parte da produção executiva, que era muito puxada para mim, que até hoje isso é muito puxado fazendo mais de uma função, que é fazer as entrevistas, tá com ele nas entrevistas. Para mim a parte mais exaustiva é essa. O resto para mim tá tudo certo. Viro noite, fico 4 dias sem dormir tranquilamente, aeroporto, aquela coisa toda. Bicho, era muita entrevista, muita. Ainda mais no início de carreira do artista, então era uma atrás da outra e depois tinha passagem de som, show e, tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tentava correr para um lugar para adiantar uma passagem de som, adiantava e a gente tinha muita coisa de eletrônica, pedal, fonte que queimava lá, tomada de 220 transformador. Então era aquilo ali, sempre eu tinha isso como um empecilho, assim, de conseguir estar junto com ele na entrevista e depois dar conta da produção técnica. Para mim, isso era uma demanda muito grande. Enfim, depois disso, a gente fez Rock in Rio Lisboa e também a gente foi em 2015 para um festival no Texas, South by Southwest, que foi também bem bacana. E aí foi menor ainda, porque foi só eu, o Silva, um técnico e o manager, nós 4. Então, a gente só estava em 3 praticamente para fazer a parada toda e foi bem legal também, fazendo show pra Gibson, fazendo show pra uma série de coisas, cara, muito bacanas, assim, que foi a primeira vez da gente nos Estados Unidos. Daí, ano passado, a gente fez essa turnê que você falou, do Silva ao vivo em Lisboa. Também foi super desafiadora. Também fui sozinho fazendo a produção técnica e executiva. Aí, Silva já tá bem maior e... Outra estrutura, né? Outra estrutura, mas infelizmente... A praia foi sua também? Tudo minha. Uhum. Boa. E quantidade de equipamento, quantidade de equipe, como é que foi? Nessa turnê foi bem bacana, mas também foi super desafiadora por conta de quantidade de pessoas, por conta do custo mesmo, assim, eram bastante dias, se eu não me engano, foram 12 ou 14 dias, sendo que desses 14 dias tínhamos 10 shows, então muito desses dias a gente estava tendo 2 sessões. Pegada. E agora me falha a memória quantas cidades foram, mas eu acho que devem ter sido 5 ou 6 cidades que a gente fez. Fora isso, foi uma coisa meio que para eles e pra gente também, de fazer 10 shows em Portugal, foi tipo recorde. E todos estavam esgotados, a gente saiu do Brasil com eles todos esgotados, por isso que transformaram tudo em 2 sessões e tal. Com relação à equipe, dessa vez foi babá no PA, eu fazendo monitor, gravando, tocando batera e percussão, que nesse show tinha bastante coisa percussiva, o Silva, o Júlio fazendo a iluminação e o cenário, o Lucas, nosso manager. Eu também fui de Rode nessa daí. Rode montava cenário, junto com o Júlio, que a gente tinha que dar jeito, que tudo tinha que caber em uma carrinha, cara, era muito louco, pra gente conseguir dar conta de chegar e não ter custos tão altos. Eu loquei os equipamentos lá, a maioria, levei só o que era realmente necessário para lá, o cenário, né, não tinha como não levar, e, cara, não dormimos, e acabava show e... É foda isso, né, cara? Nesses dias era muito louco, porque eu tinha que acompanhar ele de novo nas entrevistas, então, assim, de manhã cedo, eu tinha que pegar ele cedão para fazer entrevista
e metia o pé pro teatro para montar cenário e passar som. Ele só chegava para tocar mesmo, porque até para ele tava muito puxado. E quem vê de fora, que só vê entrevista acontecendo e rolando, fala, meu irmão, os caras tão tranquilão, fazendo show na gringa, não faz ideia de que a conta não fecha e que ou é na guerrilha, filho, pra grande maioria, ou não vai. Foi muito na guerrilha mesmo, assim, tivemos que 1 ou 2 dias só de day off, que eu, Tati me conhece, eu não tive esse dia de day off, eu fui procurar o teatro e achei o cara para abrir a porta do teatro e já iniciei a montagem na madrugada. Aí o cara deixou eu entrar e eu falei, cara, eu posso começar? Ele falou, pode. Eu falei, então tá. Liguei pro Júlio e falei, velho, vamos pra lá. Dormir pra quê, né? Não precisa. A galera da minha equipe sempre foi assim, eu sempre gostei muito de chegar um dia antes. Aí no cronograma tá, tipo, pra montagem começar, sei lá, 7 da manhã, 7h30 da manhã. Eu chegava de noite e ia fazer a visita técnica, conversava com a galera e começava a montagem na noite que a gente chegava. Muitas vezes, muitas. O apelido do Hugo é Zé Agonia. É porque, o que aconteceu? O Silva cresceu no meio de festivais. Então eu tive que aprender da pior forma possível a dar conta de dar tempo. Era muito louco isso. Eu tinha uma equipe completamente reduzida e a gente tinha que dar tempo de passar som sem passar som, que festival é assim, é só line check e pronto, acabou. Um bando de moleque novo na gig, com completamente de turma de Vitória do Espírito Santo, sem... Cara, a gente não tinha experiência nesse nível gringo, que era dividir palco com James Blake, completamente sem estrutura nenhuma. A gente não tinha estrutura para aquilo, sabe? De eu ver os gringos passando som e falando que se o show não começar em 35 minutos, ele vai ter que voltar a afinar o piano todo de novo. Eu falei assim, cara, o cara tá afinando o piano já tem 3 horas. Como assim? Se não começar o show vai voltar a afinar de novo? E esse cara tava comendo todo o nosso tempo de line check e eu desesperado. E vocês sabem, a gente, infelizmente no Brasil, pelo menos da minha parte, a gente não tem vez com os gringos. Os festivais podem ser brasileiros, o que for, a gente pode ser headliner, que a gente não tem e acho que vai demorar a ter a mesma moral que os gringos têm aqui, infelizmente. Vou te falar da minha experiência pessoal com a Isa no Rock in Rio, que a gente fez agora, o último no palco Sunset. A gente chegou com uma estrutura de outro mundo, assim, era muita coisa em cima do palco, desde cenário, a gente construiu um palco dentro do palco, entendeu? Foi monstruoso o negócio mesmo. Foi a maior produção dentro de um festival que eu pessoalmente já fiz. Que incrível. A gente fez com o Lulu no Sunset, acho que uma semana antes, talvez. Foi uma semana Daí, assim, a nossa equipe lá, cara, a gente foi recebido de igual para igual, é até covardia da minha parte falar, porque eu pessoalmente acho que a gente foi mais bem recebido do que o gringo que tava fechando a nossa noite, que eu não lembro agora quem é. Porque assim, cara... Pô, que bom! Pra caralho, eu tô dando esse contraponto da experiência que você tem, que assim, que talvez tenham sido palcos e vezes que você teve que foram experiências não tão boas que te marcaram, mas não acho que isso seja a regra, entendeu? Sim, eu fiz esse palco Sunset aí com o Silva, a gente foi super bem recebido também. Esse daí, mas como a gente era só participação... Sim. Lá no Lola também, a gente fez o palco Onyx também e foi bem... Claro, lá completamente outra estrutura, outra coisa. Sim. A gente foi com um show bem menor, mas assim, de igual para igual. Lá a gente foi de igual para igual. Aqui eu posso falar que a gente foi mais bem tratado, porque, por exemplo, cara, eu tinha mais da metade do palco ali, do backstage do palco, separado só para mim, só para a equipe da Isa, porque eles sabiam a quantidade de material que a gente tinha, entendeu? Mas esse show da Isa foi histórico, né? Ela tava com gig real, né? Banda mesmo, a Vera, participação pra caralho. Foi lindo. Bailarinos. Mas, enfim, desculpa, era só para dar um contraponto. É verdade, assim, olhando assim mais para recentemente, então, é aquela coisa que eu tava falando com vocês no início. Eu tive que, infelizmente, deixar, tipo, barba crescer e tudo mais para conseguir impor um pouco mais de respeito. Por ser muito novo e ter uma certa autoridade para resolver as coisas. Então, tipo, só tinha eu para resolver
muita coisa. Teve época que eu realmente era tour manager, porque nosso manager não viajava e eu tinha que tomar decisões, cara, ou é isso e pronto, acabou. Era bem difícil. Isso é uma coisa que eu hoje vejo por um lado positivo de ter conseguido respeito. Hoje eu conheço, cara, muita gente, muita galera da técnica, Lola, Rock in Rio, essa galera toda grande daqui, festivais todas do Brasil, assim, acho que a maioria a gente participou e eu adquiri respeito dessa galera, assim, mas eu adquiri, acredito eu, os caras vendo eu trabalhar, sabe? Uhum. Mas, cara, era muito difícil. Tipo assim, a galera dava gargalhada, velho. Na hora que via a gente chegando, era desleal, assim. E talvez por isso o tratamento, assim, por achar que a gente era tudo bando de moleque, não sabia o que tava falando, não sabia o que tava pedindo, porque, tipo assim, meus riders são bizarros. É muito detalhado. Eu sempre tive que ser muito detalhista também por ter muitas funções. Então, cara, meu cronograma era bizarro. Depois que Tati entrou, eu vi que também Tati trabalha dessa mesma forma que eu, assim, uma pré-produção muito, muito bacana. Que é isso, né? Você tem que ter uma pré-produção muito boa para você entrar na estrada para não ter problema lá. E a gente rodava muito Nordeste, Sul e fazia muito Portugal e tal. Agora, quando você pega realmente para fazer tudo, cara, era muito louco isso. Eu dei uma analisada antes de estar fazendo isso aqui com vocês. É muito louco olhar para trás e ver que, tipo, eu era o cara que sentava, emitia passagem aérea, emitia hospedagem, camarim, era eu que fazia a porra do camarim todo, batia rider de camarim com o contratante que, isso aqui tá muito caro, isso aqui tá aquilo ali, aí depois, vamos falar de backline, backline, tá tudo certo. Agora, iluminação, cenografia, som, tá tudo certo, beleza. E depois tinha, cara, que também era um ponto bem problemático pra mim, porque eu sou muito fominha de palco, eu tinha que fazer o atendimento, é claro, né? Fãs e fila de fã, organizar fila. Teve época que eu vendia disco na lojinha. Eu acabava show, vendia disco, cara. Era muito louco. Eu vendia disco e tentava organizar uma fila pra ele tirar foto. Era muito louco. Daí fui descartando as coisas, cara, não dá pra ter lojinha, vamos ver com fã clube, não deu muito certo. É porque tem o financeiro, né? É complicado, sim, né? Sim. Você fez produção local recebendo artistas também, né? Tipo a Gal Costa, Ana Vitória. Como que é estar desse outro lado da produção? Muito boa, muito boa. Pra mim, eu acho que não foi muito difícil, porque eu sempre gostei de ter uma entrega muito boa para minha equipe toda, assim. Sempre fui muito parceiro da equipe. Então, acho que fazer essa entrega para um artista é incrível, assim. Acho legal, porque era o momento de eu conseguir entregar o que eu realmente queria receber. Esse com a Gal foi muito bacana, que a gente fez essa produção, foi no Teatro Bradesco. Foi bem bacana, porque a entrega tava, pelo menos assim, o que a gente recebeu de feedback foi tipo, seria tão fácil vocês viajarem antes em todos os shows da Gal e entregarem pra gente assim, sabe? É que também a gente teve aquela facilidade de que eu já tinha sido produtora dela por muitos anos, então eu sabia exatamente como ela gostava, como a empresária dela gostava. Facilitou muito mesmo. E da parte técnica que eu cuidei mais, fui muito detalhista em todos os riders e junto com o fornecedor, escolhi o melhor fornecedor que tinha para aquilo e entreguei praticamente o mapa completamente pronto. E eu só não fiz toda a plugagem e tudo mais porque eles não liberaram para fazer por conta da cenografia, que tinha uma coisa meio assimétrica que não dava para adiantar a parte toda do áudio, assim, mas foi fácil, assim. Ana Vitória também, eu infelizmente não pude estar presencialmente no dia da entrega do show, por estar tendo um show junto com o Silva nesse dia, mas fiz toda a pré-produção e essa foi um pouco diferente para mim, porque me contrataram para ser meio que tipo um termômetro, assim, qual data você acha melhor, qual época, qual lugar, em pé, sentado. Então eu fui mais a fundo nesse... E, Hugo, no Thiago York, no João, tu só tocava bateria, certo? E aí, por outro lado, assim, sendo produtor e técnico, tu ser bucado só pra fazer a função de músico, como é que funciona? Você chega antes, já fica lá na montagem, ou você relaxa, vai aproveitar a cidade? Como é que é? Muito difícil. Muito difícil. Eu sabia que você ia falar isso. Foi uma experiência nova para mim. No Thiago eu estava um pouco mais inserido por ter participado de toda a produção aí musical do Troco Lights. Era eu,
o Léo Mariche e o Thiago, eu morando em Vitória ainda naquela época, o Léo morando em Curitiba e o Thiago no Rio. Então a gente se encontrava, semana que vem é no Rio. Aí passávamos 5 dias no Rio. Próxima semana em Curitiba. Aí a gente ia para Curitiba e no final passamos um bom tempo em Vitória, morando no estúdio e fazendo essa pré-produção do álbum. Pipocou e, cara, foi um bizarro, assim, que foi o primeiro disco do Thiago todo em português. Sim. Era uma ideia deles, assim, do Simas e do Thiago, de conseguir aproximar o Thiago do público brasileiro. E foi fenômeno, assim. Até então nunca tinha participado daquilo. A gente fez 47 shows em 5 meses. Pra mim foi uma coisa completamente nova e eu só tocando batera. E aí a pergunta era muito difícil. Eu fiquei um pouco depressivo até. Juro, eu nem sabia o que era depressão assim e fui ver que realmente eu tava depressivaço, porque eu ia pro hotel, eu tava fazendo o show do Thiago junto com o Silva. Então, cara, a agenda foi 47 shows só com o Thiago, mais o Silva, nem tem ideia quantos que foram nesse tempo. E fazendo tudo lá do Silva que eu tinha que fazer e tocando com o Thiago. E teve uma época que eu tava fazendo o show do Silva acho que em Curitiba e acabei tendo que ficar porque acho que 2 dias depois eu tinha show com o Thiago. Cara, eu fiquei no hotel sozinho, sem ter o que fazer, aquele clima completo tipo São Paulo, tudo cinza, chovendo. E eu não tinha ninguém, eu não tinha o que fazer, nada pra fazer. Eu fui pro shopping andar pra ver gente. E aí no outro dia de manhã, tipo, era o dia do show, já queria pegar e minhas coisas e vamos adiantar. E, pô, Hugo, calma, não tem que fazer isso. Então acabava que... É quase um segura a tua onda, né? Total, cara. E é muito difícil, cara. Eu aprendi muito. No Thiago foi a minha primeira experiência de só tocar. Então eu aprendi muito ali. E tentei curtir um pouco, mas acho que é difícil curtir. É de ser, vou curtir o hotel hoje, vamos na piscina. Eu nunca tive isso, assim, sabe? De vamos ficar o dia na piscina sei lá, vamos ver fulano de tal. Passei a ter isso depois. Cara, isso é uma parada que a gente tem em comum, assim. Eu não consigo desligar, cara. Até day off, pra mim, é um negócio complicado. Complicadíssimo. Day off eu tenho que fazer A gente no day off, a gente se juntava e já tinha um cronograma do day off, né? Tipo, vamos no café tal, conhecer tal lugar, era assim. Mas realmente fazer só uma coisa é muito complicado. No Jão eu consegui exercer isso mais pleno, vai. Lá eu só fui cobrir, acho que foram 5 ou 6 shows do batera e eu tava de day off do Silva na época e eu fiz esses shows dele. E aí lá eu me comportei só como batera e foi louco, porque realmente eu era um músico que eu tive que tirar as músicas em 2 dias. Fui ensaiar, achando que eu ia ensaiar com a banda toda, e eu ensaiei sozinho com laptop no estúdio aqui em São Paulo, com o próprio batera. O batera foi só para me guiar. E no outro dia eu tava na estrada sem conhecer ninguém. Foi tipo isso, assim, foi bem profissional, sabe, músico, assim. Foi uma experiência também bem legal. E realmente eu fui, montava a minha batera, tocava, acabava o show, o Road ajudava ali na desmontagem, mas eu sempre gostei de guardar minhas coisas. Eu guardava ele só, botava no busão e partia para outra cidade. Mas tu viu algum comportamento diferente? Alguma coisa que diferenciava a produção dele dos outros artistas? É engraçado até, porque o Road ele é bem parecido com a nossa realidade no Silva uns anos atrás, assim. O cara era aquele jogador que cabeceava, atacava e defendia também. E aí eu vendo isso, assim, eu vi que era um pouco parecido, mas a equipe dele é bem completa. Técnico de monitor, técnico de PA, iluminador. Tinha, eu acho que o cara do LED, não sei se era o mesmo cara da iluminação, mas tinha só um Road e contratava esse outro na local. Ele tinha muito dessa coisa local, agia assim, meio que a gente quando faz negringa, né, de contratar um help local, mas meio que isso, assim. Ser técnico de som, com certeza te ajuda a ser um produtor técnico melhor, né? Isso também te atrapalha de alguma forma? Boa. Dizer que me atrapalha, acho que não, é somente eu me colocar no meu lugar de o que é que eu tô fazendo naquele trampo ali, né? Com essas experiências que eu tive lá no Thiago, no João e em outros artistas, eu pude aprender a me comportar, né? É um pouco ruim você saber de muitas coisas, acaba que você se torna uma pessoa chata. É tipo, meu Road, ele tinha um lugar estratégico para ficar
ficar, por exemplo, no Silva, que ele me visse. Ele não precisava necessariamente ver o Silva. Ele tinha que me ver porque ele sabia que meus olhos seriam os olhos dele no palco. E essa comunicação é essencial, né, bicho? Sem isso aí, a coisa não vira. Sim. Então, assim, é um pouco difícil essa parte de também ser técnico por conta disso, né? Tipo, o som tá uma bosta, você não conhece aquela gig, por exemplo. Pô, é muito difícil de você se abrir para aquela pessoa e falar, cara, pô, faz isso aqui, pega o equalizador, filtra em tantos e o compressor, pô, pode ser o release um pouco mais lento, um pouco mais... Acaba que você, se você não conhecer essa pessoa, não tiver intimidade, acaba rolando um passe assim, sabe? Eu passei por isso em alguns lugares. O cara pode achar você um mala, né? Total, e aí eu tinha que me controlar muito com isso, assim. Até mesmo na nossa equipe acontecia isso, assim. Até eu chegar a ter uma liberdade de, por exemplo, no final, eu tinha o meu iPad e eu fazia o meu monitor. Eu cheguei nesse ponto, assim, que era um ponto que era maneiro. Eu escolhi as mesas que tinham essa opção, ligava o meu iPad, levava meu roteador e botava lá e fazia meu fone. Na turnê do Silva Canta Marisa, como eu comprei uma console para fazer essa turnê, eu fazia monitor também nessa gig, então eu tocava e fazia monitor, produção técnica, e a executiva eu cheguei a fazer um tempo. Depois Tati entrou para me salvar, graças a Deus, porque eu já não estava aguentando mais. Mas lá no Silva Canta Marisa eu fazia o monitor de todo mundo, mas a gente comprou uma console que cada um tinha seu celular e podia regular volumes, não equalizações. Qual era a console? É uma Midas, simplesinha, cara. A Midas M32 Hack eu comprei, que no Brasil não vendia na época. Comprei lá, na gringa, trouxe para fazer exatamente essa turnê. E também foi uma bandeira que o manager levantou, dizendo que eu tinha que fazer uma equipe com 8 pessoas, 8 ou 7. Sobre o lance da comunicação que tu falou ali, a gente sabe que tem a comunicação visual, que é essencial, mas tu já experimentou fazer canal só de comunicação interna entre a banda, assim? Você acha que isso funcionaria nos projetos que você trampa? Então, para ter isso, eu tinha um problema que o custo aumentaria com o in-ear. Então, acabava que o rádio ele solucionava esse problema mais economicamente falando. Então, o rádio quem precisava tinha, e os buddy packs ali... Mas aí, ali... durante o show, a tua comunicação era 100% visual, né? Era. Eu cheguei a colocar uma voz de comunicação uma época para eu me comunicar com os roads, isso na outra turnê em brasileiro, que ajudou muito, assim. Mas era assim, eu também tinha noção que eu tinha que dar autonomia para alguém que estava fora do palco, né? Então, o Alex, ele era esse cara para mim. Uhum. Era muito louco, porque tipo, eu tinha buddy pack de um lado, meu buddy pack do Silva, um kill do Silva do outro, eu tinha um rádio de um lado e o outro rádio do outro com outro canal, um com a produção, o outro com a equipe técnica. Era tipo, eu era uma antena ambulante com relação à comunicação. Cara, essa comunicação pra mim cara, sem ela não tem como ter show. Na última turnê do Silva Canta Marisa, não, bloco do Silva, tipo, pô, eram 18 rádios. Pra mim isso foi, cara, era muito louco. Equipe de painel de LED, equipe do vídeo, equipe de áudio, equipe de produção e... Eu ia te perguntar isso agora, Hugo, sobre o bloco do Silva, porque foi algo completamente diferente do que tu já fez. O bloco foi uma experiência incrível também. Tati participou também dessa loucura, que não foi uma coisa, tipo, muito programada, foi bem, tipo, no susto, assim, tipo, vai rolar turnê. A gente no meio de outra turnê, no meio de outra não, porque esse ano que rolou inicialmente o bloco, a gente estava fazendo 5 turnês simultâneas. Eu tinha 5 equipes simultâneas. Então... Nossa eram senhora, 5 shows. véio. Não, lembrando que Hugo ainda era baterista de 5 shows diferentes, né? Eu tinha repertório de 5 shows diferentes na cabeça, eu tinha 5 equipes diferentes. Garoto, como você fez isso? São 5 produções executivas diferentes, cada hora era uma coisa. Para variar, isso sempre foi um problema. A gente melhorou muito com o tempo, mas a logística para mim sempre foi um caos e eu sempre quis me envolver muito, então acabava que eu tinha um contato muito grande com os bookers, assim, tipo, cara, não fecha esse show aí porque vai foder a parada toda, mano. Eu tô com tem um show dia 15 e tem um show dia 17
de Silva Canta Marisa. O cara metia no meio um bloco do Silva, que eram músicos diferentes, backline diferente. A gente não dormia mesmo. Aí era tipo, dormir pra quê? Tipo, no aeroporto. Equipamentos diferentes. Equipamento pra mim, aqui no Brasil, eu consegui burlar bastante, assim. A própria galera da Super Combo chegou a uma época me chamar pra, tipo, meio que fazer uma consultoria de como eu conseguia rodar o Brasil com custo baixo. Era tipo isso. Porque eu sempre viajei com muito equipamento, mas eu quase não pagava nada. Isso eu fui aprendendo e vendo as brechas das companhias aéreas. Tinha época que eu viajava com 25 pessoas, que foi no blog, 25, Tati? 24? 24. Então, tipo, eu tinha direito na companhia aérea de esteira 1.656 quilos, de graça, entre aspas, porque consegui tornar todo mundo diamante desde o início. A galera, eu contratava essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa tinha que fazer não era nem, sei lá, me passar a conta dela, não. Era fazer o Smiles. Faz o Smiles pra mim, por favor. Eu consegui fazer isso tanto na Gol... E na Azul, que a gente conseguia passar exatamente, também. Que a Gol, ela era uma empresa que eu vi que atendia bastante lugares que a gente precisava, e depois foi piorando, eu fui pra Azul, que ia nos buracos um pouco mais difícil. Aí a gente passava de mão beijada pro contratante. Você tem que comprar a Gol com tantas bagagens, ou Azul, tal, ou tal. Às vezes a aérea tava mais cara, mas a bagagem compensava. Eles, tipo, como assim? A passagem tá R$100 na Azul. Eu falei, tá bom, tá R$100 na Azul, mas você vai pagar isso aqui de excesso. Aí a passagem de R$600 na Gol era mais em conta. Era muito difícil de mostrar isso pro contratante. Como que foi a experiência com o Super Combo e no Lobão? É uma outra experiência, que eu fazia shows com o Lobão completamente diferente, rock. Outra área eu também tinha que me comportar com relação à produção, né? Não podia, sei de tudo. Pô, essa van tá atrasada, pelo amor de Deus, vamos embora, deixa a galera pra trás. É comportamentos que a gente tem que ir vendo e como que a gig lida, né? E lá eu vi que, cara, era muito difícil. Essa parte de... Eu falo assim, quando o artista é pequeno, é massa de trabalhar. Quando o artista é grande, também é maneiro, porque tem dinheiro pra resolver, muitas das vezes. Agora, quando é médio, forte, pra mim é a pior situação, porque quer crescer, tem backline grande, tem não sei o quê, tem isso aqui, mas não tem o dinheiro, então segura dali, aí não tem um carro executivo, a van junto com todo mundo. A quantidade de conta que tem que fazer aumenta, né? Então acaba que tem que ter, a equipe tem que estar muito unida para conseguir trabalhar, né, nesse tamanho. No bloco propriamente dito, assim, como é que era a questão de produção e se ele de fato foi a parada mais diferente que tu já fez? O bloco foi bem diferente e real, porque a gente criou uma festa, né? Não era um show, era uma festa. Então, além de Silva tocar, a gente tinha que cumprir as outras atrações, ser os produtores locais dessas outras atrações. Então, a gente recebia os riders das outras atrações, tinha o DJ residente, tinha outros DJs que também participavam como headliners, e a gente tinha que dar essa estrutura para essa galera. E pra gente foi uma novidade muito grande, porque assim, Silva não trabalhava em carnaval. Carnaval era a nossa época de produzir disco, compor e tudo mais. Então, o carnaval pra gente não existia. E aí, a gente simplesmente tocou o carnaval inteiro, e aquela loucura de, cara, fazer Sapucaí numa certa hora. E 6 horas depois eu ter que estar em Fortaleza, pra gente foi... Eu falei, velho, se não sair tal hora, não sair tal isso, não sair tal aquilo, vai dar merda. E foi tipo assim, loucura, porque a gente não conseguia sair da Sapucaí, aquela monte de gente, carro, van, trânsito, aeroporto, aquela loucura que vocês conhecem. 24 pessoas. Porra, 3 vans, cara. Equipamento que fica agarrado num lado, fica no outro, e despachar coisa. Foi muito correria, muito correria, e tomar conta de 24 cabeças, apesar de todo mundo ser muito profissional, acaba que um ou outro acorda um dia mal, não tem aquela mesma garra, e, bicho, a gente na produção não tem dessa, né? Teve um super desafiador que foi aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Os contratantes eram sócios e eles queriam fazer o bloco com trocentos artistas em cima de um trio elétrico. Eu falei que não vai dar certo. Aí eu falei que não ia dar certo, a não ser que tivesse 2 trio elétricos ou um backstage atrás do trio elétrico. Enfim, foi um trio elétrico parado. Eu falei, qual é a ideia? Aí foi tipo pré-carnaval, então a galera queria meio que passar essa impressão de que tipo, você tá no trio elétrico, né? Correndo atrás do trio elétrico de São Paulo. Tivemos muitos desafios, porque da nossa parte a gente tinha um show montado e tinha todo um setup de câmeras, e um show para, acho, sei lá, foi para 10 mil pessoas, e eu falando
falando que só o som do trio elétrico não dava Cara, conta. trio elétrico é um negócio que tinha que pegar, juntar todos eles num dia, num evento e tacar fogo, velho. Obrigada. Cara, foi bizarro, porque assim, a gente montou um palco em cima de um trio elétrico com 2 painéis de LED gigantes, com torre de delay e mesa de PA, fiz house mix, cara. Então assim, tipo, o trio elétrico realmente, ele só foi era mais barato contratar um cenógrafo pica e desenhar uma porra de um trio elétrico sei lá, de LED, de fita de LED, alguma coisa, do que ter feito aquilo, porque assim, tinha um backstage montado atrás do trio elétrico para fazer a troca de palco de 3 bandas, 3 bandas real trocaram de backline, entendeu? Pô, não sei... A gente sabe que trio elétrico é uma parada completamente debilitada, né? É perrengue. E falando em perrengue, tu fez a virada cultural, tu ficou na coordenação de 4 palcos, foi isso mesmo? Cara, foi isso. Foi uma loucura. Foi quando eu cheguei em São Paulo, início de 2018, e tinha alguns amigos trabalhando na gerência quem geria a equipe, quem montava a equipe da virada cultural. Galera lá da APA. Desculpa, cara, virada cultural é virada de São Paulo, né? Só para as pessoas que estão ouvindo também se ligarem. Isso, virada cultural paulista, isso. Foi muito, muito massa. Cara, eu não tenho, assim, foi perrengue, mas eu não tenho o que reclamar com relação à experiência, assim, porque eu tava do lado da entrega, mas assim, chutando aqui, umas 25 bandas que eu tinha que entregar. Eu tava coordenando esses palcos, que foram palcos bem, assim, categóricos, que era o Queer, ali na Praça da República, junto com o Cabaré, e o outro era o Copan ali, chamado História do Rock. Fechamos com Paralamas, foi muito maneiro. Mas a experiência minha como coordenador técnico desses palcos foi loucura, assim, porque eu tive que, do meu jeito maluco de querer dar conta de tudo, eu participei das montagens todas desses palcos e foi uma experiência também muito louca, porque você passa a ter o descritivo dos equipamentos que você vai ter em cada palco. Você teria de cada palco. O que foi licitado. Aí você tem que pegar todos os riders de todas as bandas daquele palco, acho que de 10 a 12 bandas por palco. Daí você juntava todos esses riders, aí eu criei um rider para cada palco, baseado nos riders das bandas. Aquela onda de festival mesmo. Lola faz isso, o Rock in Rio faz isso, nos palcos mais mistos, né? A não ser os palcozão que troca tudo, né? A ideia é essa, a gente pega todos os riders e bota 2 moves de um som do outro, uma console que vai dar para todo mundo, só que completamente diferente, porque a verba meio que não é sua, é do governo, e você tem que conseguir encaixar os fornecedores que se listaram para aquela licitação e que passaram, que aí entra um rolê. Cara, basicamente o que tu tá me falando sobre a tua experiência nos palcos é o seguinte: se vira com 2 M7 e olhe lá. Isso, é isso. Tipo isso, assim. Mas aí eu tentava fazer do meu jeito. Então, cara, foi muito legal, porque sentava lá no escritório e fazia toda essa parte burocrática da pré, tentava ao menos, e na montagem, que é coisa de maluco, você montar um palco de 14 por 10, com backstage, a parada toda com 12 ou, tipo, 24 horas antes do evento começar, é loucura, porque você só pode fechar a rua 24 horas antes, a liberação. Uhum. Então, o cronograma dos 4 palcos, para você descarregar grade, barricada, gerador, banheiro químico, palco, o teto do palco, os camarins, cada um era contratante, fornecedor diferente. O piso do camarim é um fornecedor, a cobertura é outro. O piso do palco era o grid era outro. Aí eu fui me vendo num parque de diversões louco. Cara, foi muito engraçado. Chegava a hora que eu via um caminhão passando com um tablado e eu perguntava, é 10 por 8? O cara Eu falei, pode descarregar aqui, mas não era o meu palco. Não era o meu palco, mas eu tava lá naquela hora, o cara tava procurando o palco dele, eu não sabia qual era, eu catava o palco do amigo, velho, pra entregar o meu. E foi assim que eu fui indo, e eu montei um backstage. O que deve ter de produtor te odiando agora, velho, não é pouca coisa, não.
Demorei pra entender o que ele falou. Desculpa aí, galera, foi mal. Mas assim, eu montei um backstage gigante ali no Copan, que eu parei carreta de Paralamas e a carreta da empresa de som dentro desse backstage ali no Copan, cara. Mas fiz toda a parada muito bacana, assim, cuidando muito de acessibilidade. E rolava, cara, eu nunca vi isso, rola umas tretas. A galera passava de madrugada roubando as rampas da acessibilidade. Então acabava que na hora de, pô, você precisava da rampa, cadê a rampa? Não, mas ela tava aqui, roubavam a rampa, banheiro químico que você trava, nego, pô, abre. Velho, eu estourei o pé inteiro de bolha, porque eu pegava chuva e secava, pegava chuva e secava, e eu fiquei, acho que foram 58 horas sem dormir, eu fiquei. Eu não dormi mesmo, assim, porque eu tinha que participar da montagem e tinham produtores artísticos em cada palco, só que, assim, a maioria era uma outra galera que contratava, então a galera do artístico não tinha a noção do que era uma coisa meio estranha, assim, que o horário não batia. Com relação à bolha que tu falou no pé aí, tem 3 paradas que dá pra fazer. E aí também fica de brinde dica pra galera que tá ouvindo. A primeira coisa que é o mais fácil, né? Mais fácil não, mas é caro, mas é o mais imediato, é ter uma bota impermeável ou qualquer coisa do tipo. Sim. A segunda coisa é, se você não tem uma bota impermeável, mas tem uma botina ou alguma coisa do tipo, você passa vela nela inteira em casa antes, depois vem com o secador de cabelo bem de leve, derretendo a vela e deixa secar. E aí você impermeabiliza a tua bota. E uma terceira alternativa, que é a mais barata e que a galera costuma fazer na praça, tá na praça, tá no venue, tá fazendo a tua produção, começou a chover e tu não tá com capa de chuva, ou enfim, só tá com um par de meia e aquele único tênis, pega saco de supermercado e mete o pé dentro, depois bota dentro do tênis. O tênis vai ficar encharcado, mas o teu pé vai estar seco. Cara, foi muito louco, porque o palco parecia que eram perto eles, os 4 palcos, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais, era não sei se vocês conhecem ali essa região, mas era ali do Copan pra Praça República. Cara, tinha a possibilidade de eu pedir o carrinho de golfe, só que a galera que tava usando o carrinho de golfe, que era os coordenador picazão lá, os noia pulava dentro do carrinho de golfe, entendeu? Então assim, cara, era melhor não ter, entendeu? Os caras acabavam que tinha que andar com segurança no carrinho para conseguir dar conta, porque a galera entrava nos carrinhos tudinho, velho. Então, assim, eu falei, melhor andar a pé mesmo e vamos embora. Ali eu aprendi muito isso, assim, de conseguir vistoriar um palco muito melhor. Ali eu pude ver que cara, é muito louco mesmo, assim. Eu sou um cara muito chato de, assim, o Q30, o Q50, se tem 4 furos, é para colocar 4 parafusos, não é para colocar 2. E, tipo, eu marco muito em cima dessa galera, sabe? Então a galera, pô, não precisa ser assim, mas é o meu jeito de trabalhar, então por isso que eu morri, fiquei sem voz, fiquei com bolha no pé. E eu tive show da Elza Soares lá no palco Queer, que eu tinha que ter toda a acessibilidade. Cara, minha rampa era tipo, parava na porta do camarim dela, direitinho. Foi um aprendizado muito grande. E nego fala assim, cara, você é louco de ter topado, mas eu toparia de novo. Esses shows que são com perrengue nesse nível, assim, que a gente brinca e tal, a gente fica zoando que é show de prefeitura, com licitação, cara, a gente dá o gás pra ele virar sempre, tanto do lado de quem faz, como do lado de quem chega lá pra tocar. Sim. Porque a gente sabe que quando o show vira mesmo, normalmente dá essas ocasiões, assim, que são memoráveis. A gente tá agora chegando no momento do programa que é muito mais de curiosidade do que propriamente sobre produção. Em relação a isso, eu queria saber de você o que te deu na cabeça e da onde você tirou a ideia de fazer um festival no teu casamento. Caraca! Ah, que demais. Cara, nada mais justo do que eu fazer um festival no meu casamento. Era uma coisa óbvia. Na fácil. moral, se eu sou a tua esposa, eu acho que ia dar merda, velho. Só pra explicar pra galera, o Hugo casou em março desse ano. Ele produziu um festival onde ele era o noivo, o baterista, o produtor técnico, fez toda a produção executiva e ainda montou tudo em uma semana. É, verdade. Cara, esse casamento foi tipo virada cultural. Uau! A gente já tinha casado no cartório. E aí foi passando um tempo. Acho que não sei se chegou a dar um ano depois da gente casado. Meio que tipo, vamos fazer o casamento. E aí surgiu aquela ideia, vamos fazer uma coisa para 50 pessoas. Vamos convidar pai, mãe, avô, avó, uns padrinhos
E acabou. E aí, no meio dessa loucura, dessas 5 turnês, Bloco do Silva, eu bolei uma parada toda num caderno, assim, tipo, pô, que tal fazer uma coisa para apresentar pra Karina, minha esposa. E, cara, foi muito louco, porque até eu quebrei muro, a grama tava ruim, eu descarreguei 6 caminhões de areia para fazer um chão. Tipo, fiz virar a praia a parte do show, porque eu criei 2 lados. Eu fiz um palco no casamento de 10x8, cara. Um side, PA com... eram 8 caixas, 8 line por lado, 8 subs. Pancadaria mesmo, showzão que Isa tocaria no casamento fácil. Cumpriria o rádio dela tranquilamente. Bloco do Silva. Fizemos Bloco do Silva. E, tipo, a festa foi toda ecológica, com copos de festival mesmo, com a nossa logo e tudo mais. Não tinha nada de plástico, 0 plástico. Era a nossa ideia de fazer um festival ecológico. E foi muito louco, assim, porque completando o casamento, foi gigante e tudo mais, com 500 convidados, de 50 passou para 500. Foi, tipo, no último final de semana de coronavírus, que aí aqui... Tipo, dia 14 de março foi o último show que eu fiz, que toquei, e foi meu casamento. E aí tu foi viajar logo depois do casamento, foi fazer a lua de mel e ficou 6 meses na gringa. A nossa lua de mel foi programada pra gente ficar, acho que era um mês, e era uma lua de mel no motorhome, que a gente pegou Califórnia, o Grand Canyon, eu esqueci agora o resto das coisas, São Francisco, pegamos umas coisas legais, assim, pegamos Vegas completamente fechado e, tipo, a lua de mel toda no motorhome. Eu dirigi 5.600 quilômetros em 9 dias. Cara, o slogan foi ótimo. Dormir pra quê? Porque, assim, foi carnaval, Bloco do Silva, fiz o casamento, viajamos pra Miami, dormimos um dia em Miami pra depois ir pra Los Angeles pra pegar o motorhome e dirigir por 10 dias. Eu não dormi meses, cara. E depois acabou que não conseguíamos voltar e acabamos ficando lá 6 meses. Não conseguiu voltar por conta da pandemia, foi isso? Cara, no início sim e no final não. No final já vi que, tipo, lá tava melhor do que aqui, então eu preferi ficar lá. É o que ajudou a gente a ficar lá, pra ficar óbvio, assim. É porque a gente tinha parentes lá, então acabou que salvou a gente com relação a isso. Mas mesmo assim o gasto era muito alto. Você é brother do Tony Royster Jr. mesmo ou aquela foto com ele é só pra causar? Foi só pra causar. Eu encontrei ele, acho que 3 ou 4 vezes. E, cara, ele é muito maneiro, ele é muito legal. Pra mim, eu sou muito fã dele, é um baterista... Não tem nem palavras pra falar o que ele é, velho. Ele é muito sinistro. Eu tava fazendo PA pra sei lá quem, ali no Z Carniceria. E, velho, ele apareceu no rolê. Simplesmente aparece Tony Royster andando assim na balada. Eu olhei pra cara dele e falei, velho, o que é esse cara? Nem sabia que Katy Perry tava tocando nesse dia. E aí chamaram ele pra ele ir lá assistir esse show que eu tava fazendo som. Muito louco. A gente tá chegando na parte final do programa e antes de terminar, a gente tem 3 perguntas fixas que a gente faz a todo mundo. A primeira delas é o seguinte: se no início da tua carreira lá, quando tu era moleque, 15, 16 anos de idade, tu imaginou que tu ia estar onde tu tá hoje, tocando com as pessoas que você toca, tendo a quantidade de trampo que você tem, com todas essas funções? Acho que não, velho. As coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é fruto do nosso trabalho isso. As coisas acontecem quando você faz aquilo com amor e dedicação. Eu faço tudo com muito carinho. Tudo que vocês me derem, sei lá, você vai falar, o Guinho, vem fazer isso aqui, nem precisa falar cachê, tá tudo certo. Vou fazer aquilo ali, cara, como se fosse pra mim real, assim. Eu acho que isso é a resposta. Como você pensa a sua aposentadoria? Adoro fazer essa pergunta, porque eu não tenho essa resposta. Cara, falar que eu não penso nisso é mentira, porque acaba que a gente tá na estrada, a gente corre muito risco, né? E eu sempre penso nisso, no que se acontecer alguma coisa comigo, o que eu vou deixar, né? Eu, sinceramente, ainda não descobri. Eu ainda quero ter algo meu. Eu gosto muito de cozinha, eu sempre quis abrir uma hamburgueria, uma padaria. Meio que tá no sangue, assim, a família do meu pai toda mexe com isso. Eu acho que assim, minha aposentadoria, eu acredito que vai ser com eu tendo alguma empresa, alguma coisa fora da música, infelizmente. Acho que a aposentadoria vai ter que ser algo do tipo. E isso aí vai para a terceira pergunta fixa e a nossa última pergunta, e se você não fosse do meio de produção, música, shows, o que você estaria fazendo hoje? Eu acredito que eu
estaria trabalhando nessa área de gourmet, assim, a parte de alimentação me encanta muito. Acho que essa área seria meu plano B. Que beleza. Então é isso, galera. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Hugo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado, velho, por estar aqui com a gente. Pô, que isso, imagina. Foi um bate-papo muito legal, Valeu, velho. Guinho. Pô, imagina. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Nunca fiz isso, é novidade. Gostou. Pô, que demais. E, cara, e aí? E quero conhecer vocês. Pô. Já é a segunda pessoa que vem, faz o programa, daí chega nessa parte final e fala, porra, que merda, a gente tá no meio da pandemia, a gente tinha que estar Manda junto. uma breja, sim. Mas eu não consigo gostar de cerveja, mas eu bebo um gin com vocês. Maravilha. Porra, tá vendo? Amo. Cara, quando é chique, é Sim. chique. É chique. Né? Não tem É chique, conversa. é chique. E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Número 1, número 2. Oi, Hugo, tudo bom? Que porra é isso que despede e volta? Saudades. Tamo junto. Será que é algo que não gravou o programa todo? A gente vai